Opa, sim, aqui é Mário San, do blog mariosan.com.br, e esse vídeo é para mostrar como inserir JavaScript nas suas páginas de template. Então eu vou mostrar 3 formas de fazer, mas talvez você encontre outras formas pela internet, porque o pessoal faz uns chum bem louco aí, consegue inventar outras formas de inserir JavaScript, mas eu vou mostrar 3 formas que eu considero ideais. Então a primeira delas é dentro do arquivo XML, onde a gente tem aqui um exemplo no page.xml. Na construção do bloco head, a gente vê que existe um tipo que é o page HTML head. Dentro dessa classe head existe uma função chamada addjs. Existe um método, chamado addjs. Então quando você invoca uma ação para adicionar esse método, você informa o diretório e o nome do arquivo JavaScript que fica no seu sistema. Na instalação do seu Magento, tem uma pasta chamada JS que serve a todo o sistema. Para inserir um JavaScript particular do seu template, você usa o método add_item. Aqui a gente tem um exemplo. add_item, você especifica o tipo do item, pode ser JS, CSS ou RSS. Então aqui a gente indica um skin.js, significa que ele vai pegar um arquivo JavaScript dentro do seu template, da sua pasta skin do seu template. E aí funciona da mesma forma que o bloco script, esse bloco name, você informa o diretório e nome do arquivo. Então é muito simples de fazer, não tem mistério, basta adicionar essa linha e está feito. Lembrando que se ele não encontrar esse arquivo no seu template tema, ele vai procurar no base default. Tem a segunda forma de fazer, que seria no arquivo .html. Então, usando como exemplo o head.html, aqui a gente tem uma tag que carrega todos aqueles JavaScripts e CSS configurados no XML. Então, tudo que for carregado lá vai ser exibido nessa linha aqui, get css js html. Então, caso você precise carregar um JavaScript externo que fica, por exemplo, em outro servidor, como o servidor do Google, por exemplo, então você pode adicionar aqui a linha script, type texto JavaScript e a fonte, Aí você dá um echo, um eixo aqui do PHP, pegando o skin URL, que vai fazer a mesma coisa que o XML lá do skin.js. Ele vai procurar dentro do seu tema, dentro do seu template, a pasta JS e o arquivo JavaScript. No caso, se for um arquivo externo, você coloca aqui o http, o domínio e o endereço. Essa linha pode ser bem útil se você pretende, por exemplo, adicionar a biblioteca jQuery no Magento e ela precisa obrigatoriamente vir antes das bibliotecas do Prototype e Scriptaculous, para não ter problema de conflito. Então você faria aqui para garantir que ele vai ser carregado antes. E a terceira forma é no seu back-end. Quando a gente vai no gerenciamento de categorias ou de produtos ou de páginas, aqui no menu visual a gente tem o campo atualização de layout por XML. Então aqui a gente pode inserir blocos do XML para fazer uma atualização na página. Então no caso eu poderia adicionar aqui uma referência ao bloco head, aqui o bloco head, que já é do tipo HTML head, então eu posso adicionar uma action do tipo add_item. Aqui o tipo JavaScript do meu template, do meu tema, o nome do diretório e o nome do arquivo. Basta salvar e essa página em específico, aqui no caso usando o exemplo home, ele vai carregar esse JavaScript apenas para a página home. Então você pode carregar um script, um JavaScript, apenas para um produto ou apenas para uma categoria específica. E para finalizar em sistema configuração, visual, cabeçalho HTML. Aqui no final a gente tem outros scripts
Então você pode inserir, como eu dei o exemplo aqui do head.html, que você poderia importar um JavaScript do Google ou de outro servidor, por exemplo. Você também pode fazer aqui, você coloca o código aqui ao invés de colocar no PHTML. O problema é que aqui no PHTML você pode importar o arquivo antes de qualquer outro arquivo. E aqui em outros scripts ele vai importar por último. Depois que ele carregar a configuração do XML, carregando todos os JavaScript e CSS, então ele vai verificar o que tem no banco de dados que você inseriu aqui em outros scripts. Então ele vai carregar por último. Tá certo? Essas são as 3 formas de inserir arquivos JavaScript no seu template, no seu Magento. Qualquer dúvida, usem o fórum.escolamagento.com. Um abraço e sucesso!